Sejam todos bem-vindos à nossa live das 4h30, com dois convidados muito especiais, a Sandra e o Yuri. Vocês são meus mestres, né, de comunicação não violenta, praticantes especialistas, né? Eu sei que vocês não gostam de falar de especialistas. É confuso para mim esse termo especialista, porque é um termo acadêmico ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo é informal, então eu nunca sei do que a pessoa está falando. Pois é, né? Eu tenho uma especialização de uma universidade, então quando eu digo que eu sou especialista nessa especialização que eu fiz, que é didática, mas aí especialista em comunicação não violenta não quer dizer uma graduação, né? Não tem uma certificação, né? Até tanto que a gente não tem uma certificação em comunicação não violenta, né? Existe o Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, existe um processo de certificação. Isso. Mas ele é bem diferente do que a gente está acostumado com um curso, uma faculdade, por exemplo. Então, não tem curso de formação em facilitação de comunicação não violenta, né? Existe, inclusive, para você iniciar esse processo de certificação, você já precisa estar partilhando a comunicação não violenta e vivendo ela na sua vida há algum tempo. E é um processo... Não, que tem casos onde a pessoa começa a partilhar durante o processo de certificação, mas ela não é que a certificação autoriza a partilhar, é diferente. Isso. É mais como, esse processo de certificação é mais como você está começando como um statement, uma declaração de que você vive na sua vida esses princípios e que você preza por eles e que você quer fazer parte dessa comunidade internacional que divulga esse conhecimento, essa consciência que a comunicação não violenta propõe, né? Então é meio como uma declaração de um caminho de vida. Não é como um diploma que você põe na parede. Inclusive, a cada ano você precisa renovar essa. Então, essa é a certificação. É totalmente diferente de uma certificação acadêmica, né? Isso, dos títulos, ou uma autorização de um órgão de classe, né? Isso é bacana vocês trazerem. E pela nossa última conversa, vocês estavam nesse processo de certificação que fala? Certificação. De certificação. A gente está há mais de 3 anos e a gente provavelmente vai ser os primeiros brasileiros a ter essa certificação. Isso que é legal de falar, né? Então, se alguém quer essa confusão toda dos especialistas, então, esse processo aí longo, prático, né? Se a comunicação não violenta é a linguagem da vida, então tem que ser a certificação da vida também, não é? Tem vários coraçõezinhos e coisas subindo ali, deve ter... Tem Vera Lúcia, Daniel Muniz, Betina, legal. Grupo Carioca da ACP, Raquel. Ah, que legal. A pergunta é muito direta. Qual que é a essência da empatia? Legal. E essa questão da empatia é uma dos pontos principais, né, da CNV, da comunicação não violenta. É a base, talvez, ali. E a empatia e a autoempatia. Quando a gente fala de empatia no senso comum, em geral, dá essa ideia de que empatia com o outro, eu vou compreender o outro, o que está acontecendo com o outro, os sentimentos do outro, as necessidades do outro. E tem esse outro lado que a gente explora muito, né, na comunicação não violenta, que é a empatia comigo mesma também. O que está acontecendo comigo? O que os meus sentimentos estão querendo dizer para mim? Quais são as minhas necessidades? E a partir daí eu posso expressar, que é esse outro lado da CNV, que é a autenticidade. Então, a empatia e a autenticidade são os dois pilares aí. E a autoempatia também, né? Então, talvez tenham 3 pilares. Sim, autoempatia, a expressão, né, autêntica, e a empatia e a própria empatia com o outro. Então... E é bom, talvez, também sempre contextualizar que o termo empatia, ele às vezes parece, quando se fala no uso comum, que nós temos todos um acordo e um mesmo entendimento do que é empatia.
Mas Sim. empatia, como qualquer termo, não qualquer termo, mas muitos termos que são aplicados ou trabalhados em campos de conhecimento e prática diferentes, às vezes eles têm definições diferentes. Então, empatia como é um desses termos que, dependendo do campo, pode ter variações na forma que é compreendido, o que é empatia, como ela se dá. Na comunicação não violenta tem um entendimento específico, muito específico da comunicação não violenta, do que é empatia, e que é uma forma de acessar um entendimento da humanidade que está por trás de algum comportamento, algum pensamento, alguma expressão. E a linguagem que a gente muitas vezes se ancora para poder falar sobre essa humanidade é a linguagem de sentimentos e necessidades humanas universais. Então tem a empatia, ela se dá dessa forma, eu vejo que empatia nos últimos anos ficou muito em voga. Então se fala muito em empatia, tem o Museu da Empatia, tem um monte de coisa de empatia, mas em poucos lugares eu vi, e tem alguns, não é só na comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta oferece uma forma muito pragmática, muito prática de como viver essa empatia, como praticar ela nas relações, ou eu comigo mesmo, como a Sandra estava comentando ali, e às vezes as pessoas estranham isso, né, de empatia é uma coisa que eu só tenho com o outro, né, mas essa coisa da empatia consigo mesmo está muito conectada com o autocuidado, com o autoentendimento, autoconhecimento, e então tá ligado com essa situação onde eu talvez esteja muito desconectado de mim mesmo. Então, como eu faço para me conectar com aquilo que é mais profundamente importante para mim? Qual está sendo a minha experiência de uma situação? E atravessar meio que talvez às vezes uma camada de julgamentos que existem e conseguir entender com um acolhimento. É uma forma de acolher, né? É uma forma de acolhimento. Sim, é acolhimento. Então, a essência da empatia é o acolhimento. Pode virar um post, se a gente quiser. Acho que sim. E é o acolhimento numa profundidade, né? Eu vejo. Bem, não é na superfície. A empatia, para mim, tem algo de aprofundar o olhar, de ver além da superfície, de me conectar com algo que não está só assim, né, nesse verniz, nessa camada superficial, nem em mim mesma, nem nas outras pessoas. Então, além do externo ou do comportamento, além até dos sentimentos, chegar nessa camada mais profunda que a gente chama de necessidades humanas universais na CNV, ou valores humanos universais, nessa nossa humanidade compartilhada, algo com o qual eu consigo me conectar, né? Algo que eu acesso algo de mais profundo, algo de comum entre todos os seres humanos. Então, talvez tenha a ver com isso também, que é esse acolhimento, nesse nível mais profundo, né? E tem uma transformação, né? Uma mudança aí no olhar, né? Estamos lançando agora um curso com a minha outra amiga Sandra, que mora em Pittsburgh, nos Estados Unidos, amiga de infância, que a gente se reconectou agora. Essas coisas boas da quarentena, tem coisa boa também, né, acontecer. E aí ela com as fotos maravilhosas, fotógrafa, retrata as emoções, uma história de vida, né, muito dos conflitos que ela viveu depois da maternidade e tal. E eu falei, nossa, suas fotos um curso, dá um curso de inteligência emocional, de empatia, de comunicação não violenta, né? E essa coisa da arte, né, de conseguir expressar mesmo, né? O que a gente às vezes tenta e é tão difícil nas palavras, né? Na linguagem, no diálogo, porque cada um entende uma coisa, como o Yuri falava. Sim. E aí a gente trouxe a questão de transformar o seu olhar, né? A partir da fotografia e da inteligência emocional, e vocês vão ser um dos nossos convidados aí para falar da virtude, da raiva, do medo e da tristeza, né? Muito inspirado nesse livro aqui, que é A Virtude da Raiva. Do neto do Gandhi, né, o Arun Gandhi, que estava no encontro de repacificar lá em Brasília, que eu conheci, uma paixão. Né? E aí você falou dessa coisa de ir além dos sentimentos. Então a gente tem esse olhar para os sentimentos. Não, eu tenho uma caixa ali com sentimentos bons,
né? A alegria, o prazer, a gratidão tá na caixa bonita ali, né? E tem a outra caixa do medo, da tristeza, da raiva, da rejeição que a gente está vivendo muito agora, que é muito difícil, né? Da gente olhar, da gente sentir, da gente entrar em contato, né? Então, como é que a gente... E culturalmente tem isso, né? Que você está falando dos sentimentos bons e os sentimentos ruins, vamos dizer, os sentimentos que são aprovados socialmente, culturalmente, que tudo bem eu sentir, expressar, alegria em geral, né? Mas nem tanto, porque ficar super mais eufórico também não pode. também não pode. Então tem que ser comedido e tem os sentimentos que são meio que rejeitados assim pela nossa cultura, né? Esses sentimentos raiva ou mesmo como considerados fraqueza ou alguma coisa que é feia que a gente precisa esconder. Então raiva não pode expressar, medo. Tem outros como inveja, ciúmes. Tem uma série de sentimentos assim que a gente vai aprendendo desde criança que esses sentimentos não são bons ou bem vistos. Então, a gente internaliza essa repressão a esses sentimentos, né? Então, eu percebo muitas vezes para mim que quando eu sinto alguma dessas coisas, automaticamente já vem uma repressão junto. Então, tem um sentimento de, sei lá, inveja. Aí automaticamente já vem um sentimento de vergonha junto, grudado. Grudado. Raiva, grudado também de raiva, porque eu fiquei com vergonha, com inveja, então parece que eles formam um bolo assim de sentimentos e na verdade eu nem sei mais o que está acontecendo, é só aquele mal-estar assim. E talvez também com essa culturalmente eu acredito que assim, eu chamo a nossa cultura de uma cultura muito que tem a inteligência emocional muito pouco desenvolvida, né, no geral. Sim. Nossa cultura ocidental que foca muito a inteligência racional, lógico, matemática e deixa de lado as emoções. Então, há séculos isso vem acontecendo. Então, a gente vem como que uma cultura que não tem a inteligência emocional e relacional muito desenvolvida. Claro que indivíduos podem ter isso mais ou menos, mas como cultura ocidental, culturas ocidentais em geral, não tem muito. Então, a gente suprime emoções e sentimentos, não sabe o que elas estão querendo dizer e nem sabe lidar muito bem com elas. É só esse mal-estar e a gente reage a partir dele. Ou fica doente, né? Úlcera e mil coisas, mil questões emocionais aí. Eu gosto muito uma forma que nos últimos tempos eu tenho entrado mais em contato com ela, de entender o nosso sistema emocional como um sistema paralelo ao nosso sistema imunológico. Sim. Que tem uma função muito parecida, tem uma função de identificar e permitir a entrada daquilo que faz bem para a gente. E também, ao mesmo tempo, identificar e procurar bloquear a entrada daquilo que faz mal. Então, essa ideia de pensar os sentimentos, categorizar um grupo de sentimentos como ruins ou errados, é um deslocamento de entendimento do qual que é a função desses sentimentos, o que eles estão ali tentando dizer, como é que eles estão cuidando do nosso organismo. Teve um participante num curso nosso que a gente ofereceu no Oriente Médio, que ele é facilitador, dá cursos, né? E ele compartilhou que ele gosta de fazer uma pergunta para os participantes dele, que é: como essa dor está me amando? Ou como essa dor está me cuidando? Me protegendo, né? Protegendo, exato. E eu acho que está muito conectado com esse entendimento aprofundado dessa experiência emocional que é desagradável. Talvez ela pode estar sendo desagradável, mas ela não é ruim, né? Desagradável e ruim são duas coisas diferentes. Né? Uma coisa que me tocou muito e que eu muitas vezes eu cito em cursos nossos, né, de comunicação não violenta, de como uma vez uma professora nossa de yoga, ela perguntou na aula aqui, quem aqui gosta de sentir dor? E foi
uma pergunta assim, ninguém gosta assim, de uma pergunta esquisita e tal, né? Aí, na verdade, era um início para uma conversa para falar sobre a importância da dor e a importância da dor não só física, mas a dor emocional também, chamando de dor emocional esses sentimentos desagradáveis, né? Que a gente não gosta de sentir raiva, de sentir medo, tristeza, dói sentir tristeza, dói sentir vergonha ou raiva ou sei lá, vários outros sentimentos que não são gostosos, né? Mas eles têm uma importância fundamental. E essa nossa professora de yoga contou sobre uma doença que eu não sabia que existia, que é uma doença, acho que é uma doença neurológica, que a pessoa já nasce e não sente dor, já nasce com essa... E aí, normalmente, essas pessoas morrem cedo ou têm muitas amputações. Então, porque a criança está andando de bicicleta, por exemplo, cai, não está doendo, então ela quebrou o braço, mas ela continua brincando e aquilo fica ali, né? Põe a mão no fogo e tá queimando a mão, quando viu, vai ter que amputar o braço. E porque não sentiu dor. Então a dor, ela tem uma função muito importante, né? Manter a homeostase, manter o equilíbrio, manter a saúde do organismo. E assim são os nossos sentimentos também. Todos eles, por mais desagradáveis que eles sejam, eles estão ali para proteger ou para dar uma informação importante, né? Então, essa autorregulação, né? Eles não são... somos seres sensíveis, né? Que bom, a gente chegou até aqui por conta dos sentimentos e da razão junto, né? Sim. A gente fala muito nessa palavra da integração, né? Quando a gente consegue integrar os dois lados do cérebro, tanto daqui para cá, quanto do andar de baixo, com o andar de cima, né? Fazer essa integração. Aí a gente consegue dar significado, né? Eu acho que a comunicação não violenta faz isso, né? Eu consigo expressar nas palavras, eu consigo fazer um pedido, eu consigo trazer um significado diferente, né? Isso que você está dizendo está muito conectado com esse entendimento de como a inteligência emocional é posta na prática, na comunicação não violenta e a forma de entender também pela neurobiologia o que está acontecendo, esse tipo de integração que você está falando, tem essa questão de que quando eu estou passando por uma experiência, alguma experiência, pode ser boa, pode ser ruim, muitas vezes o meu cérebro, a minha mente está tentando entender o que está acontecendo comigo. Isso imediatamente acontece, para poder... que é só uma função, a função da mente mesmo, de estar me ajudando a lidar com o meu entorno, com a minha experiência de estar vivo. E muitas vezes a falta da inteligência emocional, ela dificulta muito o entender o que está acontecendo comigo mesmo. Se eu não tenho a linguagem para nomear o que eu estou sentindo, qual a sensação física que eu tenho no meu corpo, que emoções que estão presentes. E então tem a Sarah Peyton, que é essa pesquisadora que eu estava falando, ela menciona pesquisas nessa área de neurobiologia. O que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro muda quando eu nomeio o que eu estou sentindo. Tanto é que e também tem o Daniel Siegel, que fala muito de neurobiologia e ele fala dessa questão de quando nomear o sentimento para domar ele. Sim. É muito interessante. Se eu em inglês ele fala name it to tame it. Quer dizer, eu nomeio e tem uma mudança nas conexões neurais, novas sinapses se formam no momento que eu nomeio o que está acontecendo comigo e já vem uma calma. Tem alguma coisa calma quando eu percebo, eu consigo nomear. Porque o meu cérebro fechou um looping ali e entendeu algo. E na comunicação não violenta ainda vai mais fundo, porque aí vai também nomear o porquê que aquele sentimento está aparecendo, que é qual a necessidade que está por trás da necessidade humana universal. Então aí fecha mais um looping, de novo dá mais uma sensação de, assim, uma tranquilização, né? Sim. E esse é o efeito dessa prática da empatia, ela está integrando, exatamente é isso que acontece, tem uma integração da vivência, do que está acontecendo comigo. No momento que a minha mente entende, eu integro, a partir dessa clareza interna, eu começo a investigar quais são as respostas que eu posso dar para isso. Sim. O que eu posso fazer? Porque antes de entender o que está acontecendo comigo, eu não posso.
Eu fico na confusão, né? Eu Exato. fico na reação, como se fosse uma prisão mesmo, né? Que eu tô numa angústia, ou até angústia. entender. Então... como se fosse refém dos meus próprios sentimentos. Isso. Eles estão atuando e eu estou agindo em função deles, mesmo que eu não tenha consciência, mas eu estou só reagindo, né? Não estou conseguindo juntar a razão com a emoção, como você falou. Sim. Eu gosto mais do termo, eu não gosto tanto desse termo domar, porque para mim os sentimentos eles não são algo que eu preciso domar, né? Ou que eu tenho que controlar, ou que eles são enlouquecidos. Não considero assim, eu considero que os sentimentos eles são como sinais que estão ali mostrando alguma coisa importante que eu não estou vendo. Tanto os sentimentos agradáveis quanto desagradáveis. É como eu gosto dessa analogia de um painel do carro, né? De que se os sentimentos e emoções são aquelas luzes no painel do carro que estão me mostrando se o combustível está cheio ou não, se está faltando óleo de câmbio, ou como é que é, o que está bom ou o que não está. Então, ali são as emoções e os sentimentos. Então, quando eu sinto qualquer coisa, se eu valorizo eles e se eu quero olhar para eles mais profundamente, eu vou poder cuidar melhor do meu carro ou do meu sistema como um todo, né? E aí ver, eu preciso de combustível, eu preciso de óleo de freio, eu preciso de água no limpador de para-brisa. Então, se eu estou com raiva, talvez eu estou precisando de compreensão, que eu não estou tendo. Talvez eu estou precisando de tranquilidade, estou precisando de pertencimento, estou precisando de consideração, sei lá, pode ser uma série de coisas que a gente chama de necessidades humanas universais ou valores humanos universais que os nossos sentimentos estão ali mostrando o que é, qual é a necessidade por trás, né? Sempre tem uma necessidade, um valor humano universal por trás de qualquer sentimento. Então, descobrir isso me dá mais possibilidade de poder atender isso, né? De poder fazer o que eu preciso para me sentir melhor. E eu tô vendo que a gente está chegando perto do nosso tempo. Eu queria perguntar, Maru, se você tinha alguma coisa que você estava querendo perguntar ou que a gente falasse assim nessa nossa live ainda para dar tempo. Você falou sentimentos, as necessidades, daí depois o passo, né, que é o passo da estratégia, que vocês falam do pedido, né, do que eu faço com essa raiva, né? Eu em vários momentos dessa pandemia falando, nossa, o que a gente faz? Não, então eu vou andar, eu vou correr, eu vou mexer na planta, que eu tenho que achar a emoção, ela me leva para uma ação. E essa ação, ela pode ser destrutiva ou construtiva, né? Ela pode gerar mais violência ou mais paz. Ela pode estar mais ou menos também conectada com profundidades diferentes de compreensão do que está acontecendo em mim. Eu posso estar procurando uma resposta num nível talvez muito raso. E eu estou, então, partindo só para estratégias já conhecidas, quer dizer, formas conhecidas de responder, e talvez funcione e tá ótimo. Às vezes é bom assim ter uma coisa mais fácil e tal. Mas dentro disso tudo que a gente estava falando, um dos fenômenos que acontecem também é quando surge uma experiência que está desagradável para mim, vem anexo nisso também uma rejeição dessa experiência. Eu não quero estar tendo essa experiência. Então, isso dificulta muito a minha investigação interna ou até mesmo a identificação do que é que está acontecendo comigo e ir mais fundo para eu poder realmente acessar o que é importante, o que lá no fundo eu gostaria de estar tendo e não estou tendo. E desse lugar de maior profundidade é capaz de surgir uma criatividade mais real, talvez algo realmente novo pode brotar, que talvez não esteja no leque de formas ou estratégias que eu já conheço. Talvez eu precise algo realmente diferente e novo. E isso está muito conectado com processos criativos, também como eles são pensados em processos macro, o processo U, por exemplo, ele tem os mesmos padrões de realmente desconstruir, aprofundar para poder emergir algo novo. Quando pensa em design thinking ou coisas assim,
Tem muito esse trabalho e a CNV ela traz isso num nível menos da estrutura externa de um processo, mas de como eu dentro de mim faço esse processo com as coisas que talvez eu precise passar a enxergar mais, me conscientizar mais de mim mesmo, do que está acontecendo em mim, né? Querer, em vez de rejeitar a minha experiência emocional, eu permitir que ela esteja aqui e eu olhar para ela e estar com ela, permitir que ela esteja aí, e aí eu posso acessar mais profundidade. Que às vezes não é assim automático também, né? Eu tô com um mal-estar, eu tô me sentindo mal, e aí eu quero descobrir logo o que é, porque eu quero me livrar desse sentimento. Qual é a necessidade? Qual é a pista? Qual é o botão? Qual é... E talvez eu só vou descobrir realmente a mensagem importante que esse sentimento está querendo me trazer se eu passar tempo suficiente com ele, se eu realmente estiver disposta a olhar para esse sentimento, né? A ficar com ele, a entender ele, o que esse sentimento está querendo me dizer, como é que ele é, o que ele está me mostrando. Às vezes não é uma coisa assim tão rápida. Então, se eu quero me livrar dele, eu já não estou conseguindo olhar para ele, eu já não estou conseguindo captar a mensagem que o sentimento, que a emoção está querendo me trazer, né? Então, talvez um paradoxo, assim, para realmente entender, eu preciso estar para transformar esse sentimento desagradável, eu preciso não querer transformá-lo, simplesmente estar presente com ele. Deixa ele aí, né? Que uma hora ele vai. Agora, só para a gente encerrar, né? Mas a comunicação não violenta, ela te dá essas ferramentas, até para eu ter clareza. Vocês falam muito da clareza. O que é do mundo, o que é da crise, o que é meu, o que é da minha relação com a outra pessoa, sabe? Organizar mesmo esse sentimento nesses lugares. Isso está me ajudando muito nesse momento, né? O que é muito legal na comunicação não violenta é que ela põe todos esses princípios, que tem uma complexidade enorme, numa prática simples, uma forma muito prática, pragmática, acessível, e simplesmente dá para iniciar com, né, quem é iniciante, começa fazendo essa prática com os primeiros passinhos e já tem resultados muito impactantes logo de início. Mas essa prática é tão interessante porque você continua fazendo, vai fazendo no dia a dia e ela vai permeando, ela vai ganhando maior profundidade, ela vai transformando, vai revelando várias camadas ao longo dessa jornada. E é uma jornada para a vida toda, assim, é possível para quem quer, nunca vai cansar de ter aprendizados novos e de ter esses aprofundamentos que continuam acontecendo. Então, mas tem essa simplicidade, essa prática. Simples, né? Ela é simples, o princípio é simples, a prática é simples. E o que a gente precisa, assim, é possível online, a gente está vendo, né? Vocês estão com os cursos, né, de comunicação não violenta. A gente precisa, eu falo que a gente precisa da gente mesmo ou dos todos os nossos coabitantes, como eu tenho aqui em casa, né? Meus 4 parceiros aqui. Sim. Você precisa de gente, né, para praticar, né? Ou com você mesmo com o outro, né? O laboratório é a vida. Nosso maior laboratório é a nossa relação. Né? A gente é casado há 20 anos e trabalha junto há 20 anos. E a vida do dia a dia, no trabalho também. Então, as pessoas têm trazido muito esse feedback, quanto na vida pessoal, quanto nas organizações. A gente trabalha muito com organizações também. E o nosso curso que vai acontecer na semana que vem é a introdução, é a versão online que a gente preparou para essa época de Covid, que foi transformado todo o conteúdo presencial, laboratorial, de práticas em pequenos grupos, em duplas, individual. Tudo a gente transferiu para online e essa vai ser a terceira turma e as primeiras 2 turmas foram incríveis. Tem um monte de depoimento do pessoal que gostou e para nossa tranquilidade e confiança funcionou super bem. A gente está feliz de poder continuar oferecendo. É um curso online ao vivo, então não é online gravado, né? Então é ao vivo, que com interação entre os participantes e com a gente. Tudo. Isso, vai ser agora. Tem esse apoio, né? Acho que o ao vivo traz essa coisa do presente, né? Do apoio, né? É como se a gente estivesse na sala facilitando o presencial, só que a gente está através da tela. Toda a dinâmica é muito semelhante.
E uma coisa que eu acho legal também é que às vezes vem essa dúvida assim, mas para praticar a empatia ou a comunicação não violenta, a outra pessoa também precisa saber comunicação, precisa saber a empatia. E o que eu gostaria de falar aqui é que isso não é necessário. Eu posso, eu mesma, experimentar isso comigo mesma, consigo encontrar mudanças nas relações muito importantes. Que não depende do outro, né? Depende. Eu, depois que eu fiz, claro, com vocês lá atrás, o fim de semana inteiro, tal. Mas, não, meu marido tem que fazer também. Os filhos, mas assim, não é isso, né? É a gente se mudando também esse jeito de conversar, de falar, de sentir. Né? A gente, com a gente mesmo, consegue já mudar muito. Ao mesmo tempo, é muito legal ter parceria, ter grupo, ter comunidade para estar praticando, é muito mais fácil e é muito poderoso poder fazer isso em grupo, mas não precisa ser necessariamente o marido, o filho, pode ser um outro grupo de pessoas que também está estudando. Então a gente, depois do curso, também costuma fazer. Das vezes né? Na maioria, sim, na maioria das vezes é assim. A pessoa, ela a família não está interessada, mas ela começa e ela consegue apoio numa comunidade de prática. Então, outras pessoas que também estão interessadas e aquilo vai fortalecendo. Eu vejo muito como uma prática, qualquer prática física, né, ou musculação, natação, sei lá, tudo precisa de prática. E pelo menos para mim, eu vejo muito mais facilidade em fazer isso com mais alguém ou em grupo do que só. Para eu fazer musculação sozinha, não consigo. Ou para eu ir na praça andar sozinha. Mas se eu tenho alguém para ir comigo, aí eu consigo manter por mais tempo, né? Então, essa importância da prática e da comunidade, do apoio, do suporte, eu acho importantíssimo, assim, para realmente conseguir integrar e mudar é uma mudança de paradigma, uma mudança de olhar mesmo. Se a gente acostumou a olhar de um certo jeito, para começar a olhar de outro jeito, requer um certo esforço e prática. Eu posso ter um vislumbre. Nossa, que legal, dá para ver o mundo de outras lentes também. Mas se eu não continuar praticando essa forma de ver, eu vou voltar rapidamente para o meu hábito, que eu treinei a vida toda. Então, eu perco muito rápido. Não é só um conhecimento mental, né? Eu entendi como estar com uma presença empática com outras pessoas. Entendi racionalmente. Mas entender racionalmente é totalmente diferente de entender fisicamente, ou de integrar, né? Da mesma coisa, integrar. Como natação, eu posso entender racionalmente como nada. A pessoa vira o braço, respira, põe a cabeça para fora e tal. Mas nadar é totalmente diferente de entender racionalmente como se nada, né? E praticar. Então, é o músculo da empatia. Tem uma frase no livro do Marshall, acho que é nesse último do Vivendo a Comunicação Não Violenta, que ele fala: os meus melhores professores de CNV, eu falo, vocês foram os meus melhores professores, mas na verdade não foram vocês. São as pessoas difíceis, né, que aparecem aí na nossa vida. No caso aqui, seria os momentos difíceis, né, que a gente está vivendo, que, olha... E aí, que estratégia que a gente pensa, como é que a gente usa a criatividade, é possível fazer diferente? Porque agora está muito fácil sentir muita raiva, sentir muito medo, sentir muita tristeza, né? É o que a gente tem, né? As pessoas que estão em casa, que estão sozinhas, ou que estão em casa com a família que não costumava estar tanto tempo assim com a família, ou as pessoas que estão indo trabalhar, que também estão com medo e com todas as coisas acontecendo. Então tá todo mundo, né? Um momento desafiador para lidar com tudo isso, né? Assim, a empatia consigo mesmo e com os outros ajuda muito nesse momento. É uma prática essencial, assim, que eu vejo. Sim, é o básico, né? É a essência, né? Se a gente conseguir ter essas ferramentas, ajuda muito, né? A gente Sim. Fica mais fácil, por mais difícil que seja, né, o momento que a gente está. Então, muito obrigada. Obrigada. Então, nosso curso começa semana que vem, se alguém estiver interessado. Dia 1º, né, na segunda-feira. E também o curso
O nosso é no sábado agora. Nós vamos participar. Começa agora também. Começa agora no sábado. Amanhã temos um webinário que a gente vai falar de mindset, esse mindset para transformar o olhar, né? Que a gente... Muito legal. E eu estou muito animada com esse curso, que minha primeira formação antes de psicologia foi artes plásticas, né? Então eu tenho o lado das artes também, e da imagem, do visual, que eu gosto muito e que tem muitas relações muito legais. Estou animada. Ai, que bom, que bom. Estamos atraindo vários artistas, fotógrafos, gente que lida com gente, gestores, né? Psicólogos. Vai ser um grupo bem diverso, que é essa riqueza, né? Quanto mais a gente tiver, gente diferente. Que bom. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Marô. Obrigada para todo mundo que participou. Aqui vai direto para o IGTV agora, né? Fica lá, eu compartilho com vocês. E vocês compartilham também. Tá bom? Tchau, então. Fiquem bem. Obrigada. Obrigado, você também. A gente se vê em breve. Estão assistindo. Com certeza. Até já. Tchau, tchau.